Dr. Joseph Murphy, A Paz Interior. Introdução. Este livro está baseado em diversas conferências e aula que dei sobre o significado do Evangelho de João na América e em muitas outras partes do mundo. Em 1948, publiquei São João Fala, explicando o germe da vida psicológica oculto por trás das palavras de seu livro. Tornou-se um livro bastante popular, sendo instrumento para elevar as mentes de incontáveis estudiosos do literal a um nível superior de entendimento. Em atendimento a inúmeros apelos do mundo inteiro, estou agora lançando esta nova edição, revista e ampliada, com a essência da mais popular de todas as minhas preleções sobre o Evangelho de João. A Bíblia é um livro que visa ensiná-lo a corrigir seus processos mentais e espirituais. O objetivo de todas as parábolas, alegorias e sermões é transmitir a verdade espiritual a fim de que o homem possa aprender a progredir e crescer espiritualmente. Numa série de conferências sobre o significado do Evangelho de João, na África do Sul, Japão, Índia e Europa, numa recente excursão, eu disse a milhares de estudiosos: a menos que conheçam o sentido interior, psicológico e espiritual por trás da Bíblia, então é como se não conhecessem absolutamente a Bíblia. Paulo disse: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. A Bíblia contém a sabedoria dos tempos. Um homem santo na Índia disse-me no ano passado que o Evangelho de João era o mais místico da Bíblia, ou de qualquer outro livro sagrado do mundo. Acrescentou que era a obra mais profunda que havia sobre as leis da vida. Os antigos escritores da Bíblia eram homens iluminados. Tinham 3 meios de expressar seus pensamentos. A mesma palavra assumia o sentido que lhes aprazia: o literal, o figurativo e o hieróglifo. Os 2 primeiros, os que consistiam em encarar as palavras em seu sentido literal ou figurativo, eram falados, mas o terceiro, que só podia receber sua forma própria através dos caracteres dos quais as palavras eram compostas, existia apenas para os olhos e era usado apenas na escrita. Ver a língua hebraica restaurada, de Fabre d'Olivetti. Pela compreensão dos símbolos e do significado de cada letra hebraica, determinando um certo estado de consciência, o homem pode interpretar a Bíblia sem muita dificuldade. A concordância, índice das principais palavras da Bíblia, de Strong, e a concordância de Jung, foram usadas pelo autor na determinação do significado dos nomes da Bíblia. A verdade surge como uma espada, pois devemos morrer para as nossas ilusões, crenças nos caracteres meramente históricos da Bíblia, e despertar para o significado psicológico antes que possamos alcançar o autoconhecimento. A Bíblia se refere essencialmente a nós mesmos, embora alguns dos personagens sejam realmente históricos. Todas as histórias da Bíblia ensinam psicologia funcional e metafísica prática. Qualquer um dos personagens históricos, portanto, refere-se a um nível de consciência, ânimos, sentimentos e ideias. A mente carnal, mente consciente, o intelecto, tem dificuldade em aprender as coisas do espírito. Essa é a razão pela qual tantos estudiosos do novo pensamento não se desenvolvem espiritualmente, mas depressa. Apegam-se fanaticamente a caracteres históricos como tais e deixam de obter a confiança em si mesmos, em seu ego, o único todo admirável. Estão tão ocupados em pensar em deuses exteriores que ignoram o Deus interior. Não podemos chegar a parte alguma no movimento do novo pensamento, atacando a historicidade de Jesus, Moisés, Paulo, etc.
Tudo isso é uma especulação ociosa e um desperdício de tempo. Por que não aceitar os ossos nus dos fatos históricos, não o jargão e a lenda eclesiásticos, e começar a revesti-los com o sangue e a carne da realidade e sabedoria metafísicas? O autor acredita que houve um homem chamado Jesus, que viveu e realizou os chamados milagres de cura, mas o Jesus histórico também simboliza e personifica o princípio universal, comum a todos os homens individualmente. O Jesus da Bíblia possui mais de um significado. A palavra Josué é idêntica ao nome Jesus. Josué, Jesus, significa Deus é Salvador. Deus é libertador. Ao ler a Bíblia, encare Jesus como Taylor disse: razão iluminada ou seu conhecimento de Deus. Também significa a compreensão do seu desejo, a solução para o seu problema ou salvação, a presença de Deus interior. Jesus simboliza a pedra fundamental rejeitada, mas que é essencial na construção do templo da consciência de Deus. A compreensão de nosso desejo salva-nos de qualquer apuro no mundo. Portanto, isso é o nosso Salvador. Nossa própria consciência ou convicção é que nos salva. Sua fé o torna pleno. Nunca é um homem que salva. É o estado de consciência salvador que opera o milagre. O homem com ódio no coração, que encontra o amor e é o seu próprio Salvador, já que assim está restaurando a paz. O amor seria Jesus, ou o Salvador, neste caso. A verdade que Jesus ensinou salva, não o homem Jesus. O homem Jesus simplesmente descobriu a verdade que funciona por si mesma. Deves conhecer a verdade e a verdade te tornará livre. Um exemplo: seus sentimentos ou ânimo de opulência o salvarão da pobreza. Indubitavelmente, os grandes místicos que escreveram a Bíblia usaram o Jesus histórico como o homem ideal, a que todo indivíduo aspira a ser. Também usaram-no para personificar estados de consciência espirituais e ideais. Ao invés de idolatrarmos homens, vamos aumentar a estimativa de nós mesmos. Ao invés de idolatrarmos Jesus como Deus, vamos descobrir e idolatrar o Deus de Jesus. Não se curve mentalmente a ídolos ou deuses estranhos, já que sua própria consciência é Deus, a única realidade viva. O Evangelho segundo São João não deve ser estudado do ponto de vista histórico. Ele o ensinará a promover saúde, harmonia e paz em sua vida, pela compreensão crescente de Deus. Vamos ficar adormecidos para o mundo, despertar para Deus e nos elevarmos de glória em glória, avançando sempre na luz. Jesus apresentou-nos o desafio: seja perfeito como o Pai é. Isso não significa que, enquanto persistimos e permanecermos no nível humano, consciente, jamais poderemos deixar de ser homens. Eis porque nunca nos tornamos como Deus, em nosso mundo de corpo, mente e circunstâncias. Devemos compreender que Deus é onipresente. Está em nós e está em nossa vida. Possui a sua própria unidade e integridade em si mesmo. Mas você o tem em seu nível de consciência. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio significa o princípio de qualquer processo criativo. Vamos aplicar imediatamente a citação acima. Lê-se na Bíblia: Ele enviou seu Verbo e curou-os. Vamos supor que você deseja rezar por sua mãe, que está doente. Eis a maneira como deve enviar seu verbo ou palavra. O verbo significa seu desejo. A ideia ou conceito claramente formulado. O desejo ou verbo deve ser específico e definido. Tenha a ideia de saúde perfeita para sua mãe. Essa ideia é real. É a semente que, como diz Trovard,
possui sua própria matemática e mecânica. Você não dá vida à semente, não a faz crescer, coloca no solo e, por um processo de regar e fertilizar, acelera o seu crescimento. Não pode forçá-la ou fazê-la crescer. A semente possui sua própria vitalidade e poder para crescer, como qualidades inerentes. O Verbo estava com Deus. Esse é o segundo passo. Com é uma preposição, juntando duas ideias pelo sentimento. Uma palavra que significa sentimento, convicção. Na medida em que serena as engrenagens de sua mente, pensando na presença curadora, interior, que criou sua mãe, a mente torna-se receptiva. É o solo em que deposita sua semente ou desejo. Sinta e saiba que o poder curador de Deus está agora transformando, curando e restaurando sua mãe no padrão perfeito de Deus de harmonia, saúde e paz. Continue a agir assim, até entrar na atmosfera mental ou ânimo de saúde. Pode até imaginar que sua mãe está em casa, fazendo as coisas que sempre fez. Pode ouvi-la contar como o milagre de Deus funcionou em sua vida e permitiu-lhe uma recuperação extraordinária. Tudo isso pode se tornar intensamente vívido e real em sua oficina divina mental. Seu sentimento de saúde ressurge na mente de sua mãe e ali libera sua potência curadora e terapêutica. A razão para isso é que só existe uma única mente e no princípio mente não há tempo nem espaço. Eis porque sua ideia de saúde perfeita é instantaneamente sentida por sua mãe. Você está pensando em sua mãe, o que a identifica na mente divina. Sendo a estação receptora, ela recebe suas transmissões celestiais, já que subjetivamente estão unidos. No estado de mente subjetivo, passivo, receptivo, não há aqui nem ali. Seu pensamento é onipresente. Você pode continuar a rezar por sua mãe 2 ou 3 vezes por dia, da forma descrita acima, sem dar qualquer importância às informações do hospital, sem se preocupar com a crença ou opinião de parentes. Continue a saber que seu pensamento e sentimento são os verbos que curam. Essa é a sua autoridade. Você é o cirurgião mental, realizando uma delicada operação mental. Seus instrumentos, pensamento e sentimento, devem ser esterilizados em todas as ocasiões, incisiva e decisivamente. Você rejeita todos os pensamentos de medo e diz o verbo com convicção, sabendo que tudo aquilo que você determina governa e controla o corpo de sua mãe. Você conseguiu dar vida ao conceito de saúde perfeita para sua mãe em sua própria mente, sabendo que a ideia vai germinar e crescer espontaneamente. Regou-a com fé e esperança, e seu verbo, seu sentimento interior, sua convicção de saúde foi bom. Deus e bom são sinônimos. Veio à luz como uma cura perfeita para a pessoa por quem rezou. Aplicou a fórmula da prece. Todo o Evangelho de João ensina como a consciência aceita uma ideia e a projeta como condição, experiência ou evento. Essa mesma ideia está expressa na história da baleia, engolindo Jonas. A baleia representa a sua mente subconsciente, que recebe qualquer ideia, Jonas, sentida como verdadeira, depois expressa ou lança em terra o que nela foi gravado. A história conta que Jonas permaneceu na barriga da baleia por 3 dias. Isso representa o período necessário para que você chegue a uma convicção ou sentimento de que sua prece é atendida. Nada tem a ver com um prazo de 3 dias. O número 3 representa o período de tempo em que você trabalha mentalmente a ideia, até que seja absorvida por sua consciência. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Há apenas um poder criativo. Há apenas uma fonte. Deus é chamado percepção, consciência não condicionada, vida. Há apenas uma vida, e todas as coisas do mundo são feitas dentro e fora da vida ou consciência. A Bíblia chama Deus de Eu Sou, que significa ser ou existência. Eu Sou se concebe como sol, lua, estrelas, planetas, etc. Na verdade, tudo que você vê é o Eu Sou, em infinita diferenciação. Há apenas uma causa, uma substância, uma fonte. Tudo que você afixa ao Eu Sou, através do sentimento, cria em seu mundo de expressão. É o que a Bíblia está querendo dizer quando fala que não há nada feito que não seja dessa maneira. Nada é feito sem sentimento. Se você se sente pobre, torna-se pobre. Se você se sente próspero, torna-se próspero. Se você se sente digno, torna-se digno. Luz significa inteligência na Bíblia. A inteligência infinita está dentro de você. Eu sou. Sinta e saiba que é divinamente orientado em todos os caminhos e que é exatamente isso que irá experimentar. E então, você conhecerá e sentirá o significado de a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. As trevas referem-se à ignorância ou falta de conhecimento da maneira como a mente funciona. Estamos nas trevas, quando não sabemos que somos o que pensamos e sentimos. O homem está no estado condicionado, do não condicionado, com todas as qualidades, atributos e potenciais de Deus. O homem está aqui para descobrir quem é. Não é um autômato. Tem a capacidade de pensar de duas maneiras, positivamente e negativamente. Quando começa a descobrir que o bem e o mal que experimenta são decorrentes exclusivamente da ação de sua própria mente, começa a despertar do senso de escravidão e limitação ao mundo exterior. Sem conhecer as leis da mente, o homem não sabe como produzir seu desejo. O nome João não se refere a qualquer homem em particular, mas representa um estado de consciência em que o homem começa a perceber intelectualmente a verdade. Todos nós estamos aqui para testemunhar a luz, Deus, interior, e bem a testificarmos quando expressamos harmonia, saúde e paz na mente, corpo e ambiente que nos cerca. Jesus é um símbolo de cada homem, a se transcender continuamente. Revelou os poderes que todos os homens possuíam ao dizer: as coisas que eu faço, todos farão, e ainda coisas maiores. O mesmo poder que Jesus usou está dentro de todos nós. Se nos elevarmos na consciência ao ponto de aceitação que Jesus alcançou, também abriremos os olhos do cego, os ouvidos do surdo, e faremos todas as coisas que Jesus fez, porque estamos crendo. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O versículo 8 significa que seu intelecto, outro nome para João, não é a verdadeira luz. É uma projeção da inteligência infinita interior. Mas quando o meu intelecto está ungido ou iluminado pela sabedoria de Deus, eu testifico da luz. Posso apresentar aqui um exemplo simples. Eu tinha um problema difícil para resolver há poucos dias,
antes de começar a escrever este capítulo. Fiquei sereno, relaxado e disse: a inteligência infinita sabe a resposta, e a resposta me pertence agora. Afastei o problema do pensamento e comecei a escrever. E enquanto escrevi essas últimas linhas, a resposta surgiu-me na mente consciente, subitamente. É o que se chama de orientação ou intuição. Intuição é simplesmente a sabedoria de Deus alojada no subjetivo do homem, aflorando a superfície da mente, revelando ao homem a solução ou resposta. Usamos o intelecto, João, para realizar os ditames interiores da presença divina. A verdadeira luz que ilumina todo homem representa o Eu Sou, ou Deus no homem. Em linguagem simples, cotidiana, dizemos que a percepção ou consciência é a luz do mundo. E isso é prontamente compreendido. Se você, por exemplo, não está consciente de algo, isso não está em seu mundo. Vamos supor que uma casa desmoronou a alguns quarteirões da sua. Se não viu o que aconteceu, nem ouviu o barulho, então não aconteceu, no que lhe diz respeito. Sua luz, consciência, não resplandeceu sobre o fato e, portanto, não é uma parte de sua consciência. Lembre-se dessa verdade. Tudo aquilo que você se torna consciente passa a fazer parte do seu mundo. Em outras palavras, sua consciência é a luz que cria o seu mundo. Por seu mundo, estou me referindo ao corpo, circunstâncias, ambiente e todas as suas experiências. Você já leu no versículo 5 que a luz resplandece nas trevas. Falsos conceitos, teorias erradas e pensamentos negativos representam as trevas. Se você acredita que uma corrente de ar lhe provoca um torcicolo, é uma falsa luz ou conhecimento errado que causa sofrimento em seu mundo. Ideias e conceitos que o inspiram, pensamentos que elevam, dignificam, curam e abençoam representam a sabedoria de Deus, que é a verdadeira luz. O verdadeiro conhecimento de Deus vai iluminar o paraíso de sua mente e proporcionar paz, serenidade, uma sensação de segurança e tranquilidade. Creio que você já tem agora uma boa ideia do que significa a palavra consciência. Devemos lembrar que criamos o nosso próprio mundo à imagem e semelhança das nossas próprias imagens mentais e padrões de pensamentos. O versículo 10 ressalta que sua consciência é criadora do seu mundo, mas a maioria das pessoas não sabe que a causa de tudo é o próprio estado de consciência. Um estado de consciência significa o que você pensa, sente, acredita e consente mentalmente. O versículo 11 explica que a pessoa comum se recusa a acreditar que o estado de consciência é a causa de todas as experiências, boas ou más. Prefere culpar algo exterior. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O mesmo poder que Jesus usou está em todos os homens. Se aceitamos integralmente o fato de que Deus é onipotente, da mesma forma que damos um telefonema, podemos ressuscitar os mortos, curar os cegos e fazer todas as coisas que Jesus fez. Teoricamente aceitamos essas verdades, mas não acreditamos realmente no coração. É por isso que continuamos a rezar, a fim de nos convencermos da verdade que afirmamos. Enquanto continuamos a acreditar que somos filhos de João, ninguém, jamais faremos as obras de Deus. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer o poder de Deus e acreditar, e então os milagres vão começar a acontecer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
O sangue e a carne representam nossas limitações atuais, que desaparecem no instante em que reconhecemos o poder espiritual interior, compreendendo sua onipotência, sabendo ao mesmo tempo que está reagindo a nossos padrões de pensamentos e imagens mentais. A vontade de Deus é a natureza de Deus, e a natureza de Deus é bondade, verdade, beleza, plenitude, inteireza e perfeição. As palavras "se fez carne" ocorrem em sua experiência quando entra no sentimento de ser curado. Então estará curado. Assim o Verbo, seu desejo, se fez carne, manifestou-se, e viu a glória, ideia divina concretizada, do unigênito. Seu desejo supremo, cheia de graça e de verdade, significando harmonia e felicidade, que decorrem do atendimento da prece. João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse, e que vem depois de mim tem a primazia, porquanto já existia antes de mim." Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você é João e está sempre prestando testemunho ao seu estado de consciência. A toda mudança externa se segue uma mudança interior. O Dr. Nicholl, em suas obras, fala da linguagem das parábolas, alegorias e milagres da Bíblia. O que ele quer dizer é que tudo o que se fala na Bíblia, quer seja parábola, alegoria ou discurso, possui um sentido psicológico interior, que difere do sentido literal. Examine a declaração: "O que vem depois de mim tem a primazia." A consciência ou convicção de ser curado deve preceder a cura. Recentemente, um homem com a mão paralítica curou a si mesmo. Era um membro do nosso auditório, afirmando 10 a 15 vezes por dia que o poder curador de Deus estava curando, revitalizando e restaurando sua mão. O homem com a mão paralítica morreu e o homem com a mão perfeita, funcionando plenamente, despertou. É a morte da crença na paralisia e o nascimento da ideia de saúde perfeita. É a sua própria consciência morrendo para um estado anterior e dando nascimento ao novo conceito. O versículo 17 se refere à lei e ao mundo. O cósmico, Moisés, e o pessoal, Jesus. Moisés é o seu desejo. Jesus, a convicção. Moisés e Jesus se referem a duas fases da consciência. Moisés dá-nos a lei de que o sentimento é criador. Jesus Cristo representa a união harmoniosa ou funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Cristo é a realização da lei. Jesus Cristo, na linguagem simples, cotidiana, representa que estou dominado pelo sentimento de ser o que desejo ser. Graça e verdade, amor e liberdade seguem-se a esse estado de consciência. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: "Quem és tu?" Ele confessou e não negou. Confessou: "Eu não sou o Cristo." Então lhe perguntaram: "Quem és, pois?" "És tu, Elias?" Ele disse: "Não sou." "És tu o profeta?" Respondeu: "Não." Disseram-lhe: "Pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo?" Não vemos Deus a olho nu. Vemos Deus da mesma forma que vemos a um difícil problema matemático ou geométrico. Todos os homens são unigênitos do único. Somos todos filhos ou expressões do único Deus ou vida. Seu desejo esclarecido é também um filho de Deus,
ou ideia do infinito. O desejo de saúde é uma promessa definida, ou declaração do poder de Deus para curá-lo. João, intelecto, não é o Cristo. Sabedoria de Deus. És tu, Elias? Elias significa Deus é Salvador. Antes que a resposta a qualquer problema possa ocorrer em sua experiência, você deve compreender que a inteligência infinita está dentro de você e reage aos seus pensamentos. Em outras palavras, Elias deve vir primeiro. És tu o profeta? O profeta é sempre Jesus. Sua convicção, o sentimento interior que determina o que virá. Uma maneira simples de responder ao versículo 15, antes referido, é compreender que João representa a mente consciente, despertando para a verdade. Cristo é a sabedoria e poder de Deus subjetivos, que você realiza quando serena a mente e rejeita a aparência das coisas. Ao contemplar serenamente a resposta, tornam-se conscientes a voz interior e a sabedoria divina, que afloram e ungem seu intelecto, indicando o caminho que deve seguir. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. A voz que clama no deserto é o impulso cósmico, os ideais que afloram em todos nós. É o inato princípio da vida ou Deus em todos nós, que sempre procura fazer o certo. É como uma voz no deserto clamando pelo caminho certo. Quando estamos no deserto, estamos num estado limitado. O Senhor é o poder e a autoridade da mente, em sintonia com o infinito. Estamos no deserto do ouvir dizer, pensamentos ociosos e opiniões falsas, até despertarmos para o reino de Deus interior. Esse reino não está distante no tempo ou espaço, pois coexiste com a vida de todos nós. Podemos entrar no reino da paz, harmonia e alegria quando limpamos a mente de falsas convicções, batismo, e aceitamos as verdades de Deus. João, mente consciente, batiza com água. É claro que não ficamos limpos com o despejo da água sobre nossas cabeças. Temos apenas de limpar os pés e ficamos limpos por inteiro. Os pés simbolizam a compreensão. Quando morremos para falsas convicções e superstições, estamos prontos para acreditar que a presença de Deus é simplesmente a nossa consciência ou percepção. A consciência não tem rosto, forma ou figura. É o poder invisível sem forma dentro de nós, assumindo a forma do nosso pensamento e sentimento. Em seu mundo da mente ou consciência, você é o Cristo ou Rei. Seu manto como um rei é o traje ou ânimo de amor. A coroa que você usa é a consciência do poder de Deus. O cetro que tem nas mãos é a sua autoridade de usar esse poder para abençoar, curar e inspirar. João disse: Eu batizo com água. É claro que a água é usada aqui num sentido especial. Jesus disse: A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. A água significa a verdade ou sabedoria de Deus, reinando suprema na mente do homem. Ao ler essas palavras, você conhece o poder dos seus próprios pensamentos de assumir o comando da mente, expulsando todos os inimigos e orientando as forças divinas, sabiamente, construtivamente. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Isaías 41:17.
Vamos supor que você batize a si mesmo com água agora. A água representa a consciência, a qual, como a água, assumirá a forma de qualquer recipiente em que for despejada. O recipiente é a sua atitude mental ou sentimento. A consciência não condicionada é sempre condicionada, condições, experiências e eventos na vida, pelo que pensamos, sentimos e acreditamos. Saber isso é possuir a verdade, que o liberta. Certamente batiza ou limpa a mente de crenças em poderes e causas externas. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. É o que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passam em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No versículo 27, somos informados de que a mente consciente não é digna de desatar as correias das sandálias da mente mais profunda ou ego subjetivo. Por ego subjetivo estou me referindo não apenas à mente subconsciente, mas também à presença de Deus, eu sou, interior. Os pés simbolizam compreensão e as sandálias cobrem os pés. Em outras palavras, a mente consciente não conhece o segredo da criação ou a maneira pela qual a sabedoria e a inteligência infinita no homem fazem com que as coisas ocorram. Esses caminhos estão além da possibilidade de descoberta. A mente consciente não pode explicar ou revelar como, quando, onde ou através de que fonte a resposta à prece virá. Muitas coisas parecem impossíveis para a mente consciente, mas todas as coisas são possíveis para o poder invisível que existe no homem. Não podes crer? Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. No versículo 29, o Cordeiro de Deus é uma referência simbólica ao Sol, quando entra no signo de Áries, um carneiro ou cordeiro. Os antigos chamavam o Sol de Salvador do mundo, já que redime o mundo das trevas e da morte, ao subir pelo céu. Quando João, o intelecto, reconhece Jesus, o poder de Deus interior, começamos a realizar nossos desejos e aspirações. Os pecados, o fracasso em atingir os objetivos e na realização dos desejos são eliminados. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a me batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde habitas? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo.
e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele que quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estás verás. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A essência de tais versículos é uma fórmula maravilhosa para a prece, que tem o significado que passo a expor. No versículo 38, a pergunta onde habitas não se refere obviamente a uma aldeia ou alguma rua. Pensar assim seria absurdo demais para as palavras. Significa onde você habita na consciência. Qual o seu estado de mente? Você habita na consciência do amor e união com Deus? Devemos disciplinar a mente a fim de permanecermos imunes e inabaláveis diante das negações do mundo. Os discípulos André, Simão, Filipe e Natanael representam faculdades e poderes interiores. Jesus representa o Eu Sou, ou consciência. André representa a percepção, isto é, ver a verdade sobre qualquer coisa. Você está usando o discípulo ou faculdade, André, quando sabe que Deus tem a resposta, que há uma saída, quando contempla o final feliz. Simão representa ouvir as boas notícias. Você está usando essa faculdade quando não mais procura nas condições exteriores por esperança ou estímulo. No versículo 42, o nome de Simão é mudado para Pedro, uma pedra. Uma pedra significa a rocha da fé. Uma pedra é dura, sólida, inabalável. Isso significa que sua fé é firme e inabalável. Agora sua confiança está depositada no Espírito invisível interior, que se torna todas as coisas para todos os homens. O conhecimento da lei permite manter uma convicção firme, independente das aparências e mudanças exteriores. A faculdade seguinte é Filipe, que significa perseverança e apego à convicção. Filipe significa um apaixonado por cavalos. Um treinador de cavalos é firme, mas bondoso. Possui as qualidades raras de paciência, perseverança e determinação. É o que se precisa para se obter sucesso na prece vida. Muitas pessoas desistem depois de uns poucos dias, dizendo: De que adianta? Não vai mesmo funcionar para mim? Seja Filipe e cavalgue o seu cavalo, ânimo, até a vitória. Mantenha a atenção focalizada no objetivo, através da ocupação frequente da mente, até que fique bem enraizado. Nesse caso, estará usando as qualidades de caráter e ação de Filipe. Filipe encontra Natanael, o qual significa o dom de Deus, nosso desejo. No versículo 45 vamos ler: Achamos aquele que quem Moisés escreveu na lei
e a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José. José significa imaginação disciplinada. Jesus é a solução ao que desejamos e vem de Nazaré. Uma haste, rebento, ideia, pensamento. Se aceitamos esse rebento ou ideia, por mais fantástico que possa parecer, como um fato que existe agora nitidamente na consciência, temos psicologicamente o que é chamado André. Se temos fé em Deus de que haverá de acontecer, temos o que é chamado Simão. A faculdade de sentir ou ouvir as boas novas interiores. Sustentamos ou cavalgamos esse ânimo até que se torne uma personificação subjetiva dentro de nós. Estamos agora chamando Filipe. Depois Natanael aparece. O dom de Deus, o desejo que se torna manifesto. E dizemos: isso mesmo, esse é Jesus. Minha prece é atendida. Minha solução. Isso mesmo, é de fato o filho de José. A manifestação do que imaginei e senti subjetivamente como verdadeiro. Quando aceitamos integralmente o desejo na consciência, sem reservas, somos na realidade um israelita sem perfídia. O versículo 48 fala de uma figueira, significando que estamos num estado de pesar, tristeza e limitação, até descobrirmos o poder interior. Quando convocamos os 3 discípulos, saímos da limitação e não mais ficamos sentados sob a figueira da carência. Nossa própria consciência, isto é, pensamento e sentimento, possui a resposta para nossa necessidade, desde que saibamos onde e como procurar e encontrar. A chave metafísica para isso se apresenta na declaração seguinte: antes de sequer rezarmos por qualquer coisa, ela é. A criação está completa. Simplesmente damos expressão ao que já foi formado, subjetiva e espiritualmente. Recolha-se dentro de si mesmo agora. Sinta e imagine o que deseja no estado meditativo e torne-se integrado em seu desejo. Não sei quantas vezes terá de fazê-lo, mas de uma coisa tenho certeza: se persistir, se permanecer fiel à sua imagem mental, o poder todo-poderoso fará com que o seu ideal se concretize. Qualquer que seja a coisa que idealiza, pode estar certo de que é possível alcançá-la. Não deixe de ter sonhos elevados, anjos de Deus subindo e descendo, para fazê-los se converterem em realidade. Nos momentos de meditação, quando se perder na alegria de ser o que deseja ser, estará subindo com seu ideal ao paraíso da própria mente. Dentro de algum tempo, verá o desejado descer ao plano objetivo, como uma condição, experiência ou evento. A prática dessas verdades simples é a verdadeira luz que ilumina a todo o homem.